No sudeste da Península de Sinai está localizada uma caverna marinha totalmente perigosa chamada de Blue Hole. O Blue Hole é conhecido e famoso pelo seu túnel de 26 metros de comprimento conhecido como o Arco, que leva ao O mar buraco a do uma Vitor é grande, né? profundidade de 120 metros antes de cair em um abismo de mais de 1000 metros de profundidade. Estima-se que mais de 100 mergulhadores tenham morrido enquanto exploravam Blue Hole, um deles sendo um russo de 22 anos chamado Yuri Lipsky. Em 28 de abril de Já 2000, ouvi falar Yuri desse nome. Lipsky começou a filmar sua aventura no Blue Hole. As filmagens começam com Lipsky na superfície e após alguns minutos ele começa a descer rapidamente. Uma hora antes de Lipsky começar seu mergulho, ele se encontrou com um mergulhador chamado Tar Omar, que já explorava o Blue Hole há 8 anos na época. Lipsky disse a Omar que queria filmar o arco, e Omar até alertou ele e respondeu que Yuri teria que treinar com ele por 2 semanas. Yuri recusou a oferta de Omar e pouco tempo depois ele desceria sozinho no Blue Hole. Bicho, por que, velho? Se um cara que já é treinado há 8 anos te oferece ajuda, aceita. Como eu mencionei anteriormente, Lipsky estava descendo muito rapidamente, É, e pô, Omar aí- acreditava que a razão pela qual Lipsky começou a descer involuntariamente tão rápido foi devido ao peso extra de sua câmera, tornando ele muito pesado para seu dispositivo de Só que controle isso de dá bronca na flutuabilidade. circulação, pô. Obviamente, isso era um problema, E porque a pressão apenas também. 30 metros de profundidade, Lipsky Eu começaria não a sei se sentir os descer rápido efeitos demais de dá, agora narcose por subir rápido demais nitrogênio, dá. levando a Aí, ó. ansiedade, erros de cálculo, respostas atrasadas aos estímulos e comprometimento do raciocínio. Rapaz. A essa profundidade, Lipsky poderia estar experimentando qualquer um dos seguintes sintomas de narcose por nitrogênio, tornando extremamente difícil para ele escapar da situação e subir à superfície. Nos últimos segundos do vídeo, podemos ver o regulador de mergulho de Lipsky agora desprendido enquanto ele tenta encher seu dispositivo de flutuabilidade, mas infelizmente sem sucesso. Eu já tinha largado essa câmera aí e subido, velho. Tu é doido? Tá me dando uma agonia tão da peste, velho. Pois. Após 7 minutos e 15 segundos do vídeo, as filmagens são interrompidas e Lipsky morre pouco tempo depois, incapaz de retornar à superfície. No dia seguinte, Omar mergulha no Blue Hole e recupera o corpo de Lipsky, incluindo a câmera véi. com essa mesma O filmagem, O que foi cara posteriormente... queria dar a ideia a ele de, mano, eu te ensino. O cara não quer. Imagina o cara descer e topar, tá ligado? Nó, velho. Bicho, quem avisa amigo é mesmo, velho. Nossa, véi. carregado no YouTube com o título de Acidente Fatal de Mergulho capturado em vídeo. No dia 28 de outubro de 2019, Não, um homem de vou assistir 47 de boa, anos chamado tô Tetsu de boa Sohara, não, eu vou assistir conhecido incomodado, online mas como tudo bem. Tetsu, começou a transmitir ao vivo ele mesmo escalando o Monte Fuji. E embora a temporada de escalada do Monte Fuji já estivesse terminado mais de um mês antes que a escalada na montanha fosse proibida, Tetsu continuou a subir. Até aquele momento, tudo estava indo bem. No entanto, os espectadores relataram que Tetsu comentou sobre a quantidade de neve e reclamou por não ter trazido almofadas de aquecimento descartáveis com ele. Ao se aproximar do pico, Tetsu falou sobre o quão escorregadio estavam a neve e o gelo, antes de infelizmente perder o equilíbrio e deslizar para o lado da montanha. Tudo foi capturado na transmissão ao vivo. ちょっと待って滑るな危ないな今を伝っていこうこの岸 Relaxa aí, 危 você. ないそうなかなか危ないここがやばいよし行こうよし
斜面になっちゃってるな。É, a cerquinha tá ali por algum motivo, né? 雪で。 E eu acho que nessa altura aí os caras deviam estar andando com aquele negocinho de gelo, né? Pra não escorregar. O oxigênio também nessa altura aí tá como? Gameplay. Monte Fuji. ここも危ないね。ちょっとね、斜面。あ、滑る。 Ué, doido. E A acabamos filmagem da transmissão de Tetsu ainda está disponível no YouTube hoje, embora nada gráfico seja mostrado, Por e a favor. filmagem seja interrompida após alguns segundos. O corpo de Tetsu Sohara foi descoberto 2 dias depois, a uma altitude de cerca de 3.000 metros. O Monte Fuji tem uma altura de aproximadamente 3.776 metros. Welcome o corpo to the foi Giants, suspeito de né, ser Tetsu, mas só foi identificado cerca de 2 semanas após ter sido encontrado. Tu é doido, velho. Meu irmão, é aquele negócio, vamos ser muito franco. A gente sabe que é perigoso. A gente realmente sabe que é perigoso. Mas por que diabo... Ó, vou subir no Everest, tá ligado? Ah, eu vou descer no Blue Hole porque eu posso. Ah, véi, pô nenhum, eu vou subir o Foz do Iguaçu. Bicho, esquece essa merda, velho. Esquece essa merda, bicho. Esquece, velho. Meu irmão, as filmagens, por exemplo, as filmagens daquela galera que pula com aquelas roupas de esquilo voador e vai... nas encostas de montanha. É bonito, não é? É um negócio incrível, é lindo. Mas se aquele bicho tá só uma recolhida assim pra baixo, acabou, velho. Isso mesmo, wingsuit. Os caras que pulam de wingsuit faz cada um vídeo incrível. Mas pra você ir pro bicho ser escalado pro futebol do além, é 2 tempos, velho. Eu não entendo esse gosto mórbido que o ser humano tem, não, pô. Você prefere namorar a garota que todo mundo pega ou aquela que quase ninguém conhece? Meu amigo, eu moro em Pernambuco, pô. Todo mundo conhece todo mundo. 8h55 do dia 30 de julho de 2008, o jovem de 22 anos, Tim McLean, embarcou no ônibus Greyhound de Edmonton para Winnipeg, sem saber que em menos de 2 horas seria morto por um dos outros passageiros. McLean se sentou sozinho no fundo do ônibus, mas logo foi acompanhado por um homem de 40 anos chamado Vince Lee, que havia se trocado de assento para o da frente do ônibus para se sentar ao lado de McLean. Logo depois, McLean adormeceu com seus fones de ouvido. Foi então que Lee sacou uma faca grande e esfaqueou McLean repetidamente no pescoço, decapitando ele e começando a comer sua carne. Enquanto isso acontecia, o motorista do ônibus parou na lateral da estrada e todos os passageiros evacuaram o ônibus. Claro, quem Aqueles que fica? tentaram ajudar McLean, infelizmente não tiveram sucesso. Das 21 horas até as 1h30, Vince Lee ficou em um impasse com a polícia antes de pular pela janela do ônibus e posteriormente ser preso. A maior parte do corpo de McLean permaneceu no ônibus, no entanto, partes dele foram encontradas nos bolsos de Lee e algumas partes nunca foram recuperadas e presumidas como sendo comidas. 2 dias após o incidente, 2 entrevistas separadas com passageiros que estavam no ônibus com McLean foram postadas no YouTube, detalhando o crime horrível e como foi estar lá durante o ataque. E aqui estão seus depoimentos. I was just reading a book. All of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat, repeatedly. Told everybody to get off the bus. Everybody started to get off the bus. The guy still kept stabbing him. Everybody got off the bus. Me and a trucker that had stopped and the Greyhound driver ran up to the door to maybe see if the guy was still alive or we could help or something like that. And when we all got up, we seen that the guy was cutting off the guy's head. He was cutting off the guy's head there, and he saw us. He came back to the front of the bus. It was at that point that he started walking to the front of the bus, and he had the head in his hand, and he just looked at us like this and dropped it on the ground, like totally calm. Doido, meu irmão. I think I was the first one to really realize what was going on and just screamed like, "Stop the bus! Someone's getting stabbed! Everybody get the hell off!" The people at the front of the bus didn't really understand what was going on, so it was
it almost turned into like a trample scene there, and everybody trying to get off the bus. But the guy, he didn't care at all. He wasn't concerned with anybody but the guy that he was stabbing. Eu não dirigi ônibus não, He didn't say a word, I viado. don't think, to anybody on the bus. I think he got out and had a cigarette with one girl. Nothing, just totally calm. The guy that he stabbed was listening to his headphones and sleeping. He didn't do anything to provoke the guy. The guy just took a knife out and stabbed him. Started stabbing him like crazy and cut his head off. How are you feeling when you saw what was happening? I got sick after I saw the head thing. Well, I was sitting on the bus, and we just got left town of Brendan, and we were watching Zorro, and next thing I know, I hear somebody scream, and I look back, and there's some big guy holding this little fella up against, like, between the bathroom door and the seat, and he was moving. It kind of looked like a fight, but somebody said a knife, so we all run off the bus. He was getting stabbed. So I'm making sure everybody's okay right outside, and these other guys are containing the door. Then they went back on the bus and come off the bus and told everybody to get back because they thought he was coming out. His hand come out the door with the knife, looked like it was trying to cut their... He went back on the bus, and then they braced the door, and he come back, standing in the doorway with the head. He comes up and he picks the head up, and he's waving it in the window. I just smoked a cigarette with this man earlier, right? The head. And he's shaking it back and forth to the window, and it's really intense, right? It's sickening, and I was just making sure. I wasn't worried about myself at the time. I was just worried about everybody else being okay, right? Tell me what it's like to see a man who's just killed somebody holding up The humans... a head. That's disturbing. Yeah, I laid claro down que in bed é, tonight at about 4 o'clock. Thought I'd go to sleep for an hour because I've been up just stressing, right? Making sure Quem everybody's como all dorme right. vendo um negócio desse? I closed my eyes and I seen him in the window there, Como que dorme? just like a madman. I couldn't see really what his face looked like, but he was wearing a black shirt and he was a tank, right? Holding his head up in the window, like he's right in his right mind, taunting the cops with it. I was like, oh yeah, really? But it was just disturbing. Esses vídeos, agora com 15 anos de idade, servem como um lembrete do trágico evento que ocorreu naquele dia. Lee foi considerado não criminosamente responsável pelo assassinato de McDaniel devido à sua grave esquizofrenia. E após passar muitos anos em um hospital psiquiátrico, o Conselho de Revisão do Código Penal de Manitoba ordenou que Lee fosse liberado sem restrições legais a partir de 10 de fevereiro de 2017. What the fuck? Irmão, véi, tá vendo você que Estados Unidos é um lugar de maluco? Não, Há mais de ô Paulo, não parece o BR não, pô. Porque se fosse no BR, esse cara tinha morrido no ônibus mesmo. Eu também acho. Esse cara não tinha saído do ônibus não, pô. Esse cara tinha morrido no ônibus. Mas como é Estados Unidos, o cara tá livre aí. 12 anos, um homem chamado Steve McDaniel invadiu o apartamento de sua vizinha e a estrangulou até a morte. Em seguida, McDaniel desmembrou o corpo dela com um serrote e jogou as partes do corpo em um container do isso, lixo. monarcão? A vítima se chamava Lauren Gibbons, uma ex-colega de classe de McDaniel na Universidade Mercer, na Geórgia. Na época, Steve McDaniel tinha 25 anos e estava claramente perturbado, já que frequentemente ele postava online sobre seu ódio pelas mulheres e seu desejo de torturar. Então, na manhã de 26 de junho de 2011, McDaniel invadiu o apartamento de Gibbons usando uma chave mestra e a assassinou brutalmente. Como mencionei anteriormente, McDaniel jogou quase todo o corpo de Gibbons em um container no campus, mas decidiu esconder o torso em um container bem próximo ao apartamento. E essa é uma história infame que muitos, incluindo eu, resolvi trazer por duas razões principais: o interrogatório de McDaniels e sua entrevista com a estação de notícias. Na época da entrevista de McDaniel com a WGXA, um programa americano, não se sabia que ele tinha matado Gibbons. Ele estava sendo entrevistado apenas como alguém que se dizia ser um amigo preocupado de Gibbons. McDaniel, acreditando que havia escapado do crime, ele não sabia apenas de uma informação crucial, que antes de começar a entrevista, a polícia havia encontrado o torso de Lauren Gibbons no container ao lado do apartamento. Quando o entrevistador menciona o corpo encontrado, é possível ver McDaniel perceber que ele vai ser descoberto. Ao se afastar da câmera, McDaniel foi eventualmente condenado por assassinato e sentenciado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Entered her apartment to see if there was anything wrong. It was also the first time McDaniel found out that a portion of Lauren Giddings' body had been recovered by police from the dumpster where he had put it.
Knowing now that McDaniel had murdered and dismembered Giddings, the interview provides a glimpse inside the mind of a killer as he builds his story and his alibi. Take a look. Person that was living there? Yeah, Lauren was my neighbor. We're just trying to find out where she is at this point. I mean, no one has seen her since Saturday. I mean, the last time anyone heard from her was an email that she sent out, and I mean, no one's heard from her since. We don't know where she is. I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because I mean, we went over. One of her friends had a key. We went inside and tried to see if there was anything amiss, but I mean, she had a door jamb that was sitting right by it. Outro cara There was que no nunca ia sign that ser anyone preso broke aqui no in. Brasil, já tinha morrido. I mean, the door was locked when everyone Oxe, got não here. passava uma semana. I mean, we just don't know where she is. What about in the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they had recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you seen anything there? Eu já fechou o cu aí agora. I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if it's the same person or not. So that's why we're trying to ask people if they know who lived there. Já sabia. Okay, sir? I think I need to sit down. Okay. Arrombado. No dia 6 de julho de 2014, Lars Mitanki, de 28 anos, estava de férias na Bulgária com 5 amigos. Planejando voltar para casa no dia seguinte, Mitanki e seus amigos estavam em um bar quando ele acabou se envolvendo em uma discussão com alguns homens sobre clubes de futebol. Isso levou Mitanki a sair do bar e desaparecer pelo resto da noite, reaparecendo apenas na manhã seguinte para contar aos amigos que foi agredido por 4 homens contratados pelo grupo do bar. Quando Mitanki visitou o médico, ele foi diagnosticado com um tímpano rompido e foi aconselhado a não voar, o que significa que ele não poderia voltar para casa de suas férias. Os amigos de Mitanki voaram de volta sem ele. Depois que seus amigos partiram, Mitanki ligou para sua mãe do hotel e disse que estavam tentando matar ele. Durante sua estadia no hotel, Ninguém sabe câmeras até de agora desse segurança maluco aí, não. registraram Lars andando de um lado para o outro nos corredores e se escondendo em um elevador, antes de ligar novamente para sua mãe e dizer que as pessoas que estavam tentando matar ele estavam se aproximando. Pior que ninguém realmente não sabe onde é que tá a Sky, velho. Não sabe até hoje, velho. Pessoal, desculpa, pessoal aqui de casa tá me pedindo pra comprar a janta. Eu tô olhando aqui pro celular, mas eu tô ouvindo, tá? Lars foi visto pela última vez no aeroporto de Varna em 8 de julho, onde visitou o médico do aeroporto que disse que estava tudo bem para ele voar de volta para a Alemanha. De repente, Lars começou a tremer e gritar e disse que não queria morrer ali e que ele tinha que sair dali. Lars então começou a correr do escritório e saiu do terminal. As imagens das câmeras de segurança do aeroporto, postadas no YouTube, mostram os últimos momentos de Lars no aeroporto antes dele escapar e nunca mais ser visto. Ninguém sabe o que pode ter feito Lars a começar a agir de forma tão paranoica, e ninguém sabe o que aconteceu com ele depois que ele fugiu. Alguns, incluindo a mãe dele, acreditam que seu comportamento psicótico foi causado por um efeito colateral raro de um antibiótico que ele tomou para um tímpano rompido, sendo esse o antibiótico a cefalosporina. No entanto, de acordo com o médico do aeroporto, Lars não estava tomando sua medicação, e até hoje não sabemos o que aconteceu com ele. E tudo o que temos são as imagens dele pouco antes de seu desaparecimento. Esse é Abdul Ezed, um homem que trabalhava em uma pizzaria e tinha 35 anos. Ele morava em Newcastle upon Tyne e por um tempo ele foi o homem mais procurado do Reino Unido. Em 31 de janeiro de 2024, às 19h25 na Lessa Avenue, uma rua residencial arborizada perto do Clap Common,
no sudoeste de Londres, moradores podiam ouvir vozes alteradas vindo de dentro de um carro branco estacionado em frente Agora ao foi que Bel Air deu Hotel. mesmo. Dentro do veículo estava uma mulher de 31 anos não identificada, suas 2 filhas de 8 e 3 anos, e o ex-namorado da mulher, Abdul Ezed. Não está claro há quanto tempo o casal havia terminado, mas eles não eram casados e as crianças não eram filhas de Ezed, e deveria ter sido uma separação tranquila, mas Ezed estava inconformado após o término. A mulher concordou em encontrar ele e conversar naquela noite, já que Abdul havia feito uma longa viagem de 400 km de sua casa em Newcastle, aparentemente ansioso para discutir a situação pessoalmente. No entanto, Abdul não havia viajado todo esse caminho para uma conversa racional, ele veio em busca de vingança. Quando a mãe abriu a porta para sair do carro, Abdul jogou um frasco de líquido corrosivo em seu rosto, atingindo também a filha mais velha. A garrafa estava cheia de uma substância alcalina corrosiva. A mulher e sua filha conseguiram escapar do carro, segurando seus rostos e procurando uma pela outra. Ezed então teria pego a filha mais nova, jogado ela no chão como se fosse um brinquedo e tentado atropelar a mãe com o carro. Um dos moradores relatou ter ouvido ela gritar: meus olhos, eu não consigo ver, onde estão minhas crianças? E segundo outra testemunha, os lábios da mulher estavam pretos e sua pele queimada. Nossa. Com várias pessoas correndo para ajudar, Abdul tentou fugir em seu carro, mas bateu em um veículo parado. Vários moradores tentaram deter ele e muitos se machucaram no processo, mas Abdul conseguiu escapar a pé. A mulher e suas filhas foram levadas às pressas para um hospital local, e felizmente as crianças de 3 e 8 anos não ficaram gravemente feridas. Mas sua mãe ficou em estado crítico. O ataque a deixou cega do olho direito. Ela e sua família têm esperança de que sua visão eventualmente retorne completamente no outro olho. Amigos descreveram ela como uma mãe dedicada e amorosa. Seus filhos são sua vida, ela é generosa demais e uma anfitriã maravilhosa. Tudo que ela sempre quis foi um lar seguro para ela e suas lindas meninas. A notícia do incidente causou comoção em todo o Reino Unido. A população ficou chocada com algo tão terrível ter acontecido. Há algo particularmente revoltante em ataques que visam desfigurar permanentemente, onde o objetivo final não é matar o corpo da vítima, mas sua humanidade, identidade e felicidade. Não tirar a vida, mas arruinar por completo, fazendo ela sofrer. De certa forma, é ainda mais cruel do que um simples assassinato. E o fato de Abdul ter feito uma viagem de carro de 5 horas para cometer o ato mostra o quão determinado e perturbado ele estava. Ele poderia ter parado e reconsiderado em qualquer momento durante essa viagem, mas isso não aconteceu. Uma caçada nacional ao homem foi imediatamente iniciada, com as autoridades divulgando fotos e informações sobre o homem para o público pouco depois de ele fugir, oferecendo uma recompensa de 20 mil euros por qualquer informação que levasse à sua captura. Abdul era um afegão. Ele chegou ao Reino Unido em 2016, onde foi concedido para ele um abrigo. Ele encontrou trabalho em uma pizzaria, onde seus colegas o descreviam como um pouco quieto demais, estranho e sempre se escondendo nos fundos. Em 2018, ele foi condenado por agredir sexualmente uma de suas amigas em Newcastle. Apesar disso, ele teve sua sentença suspensa e permitiram que permanecesse no Reino Unido devido à situação tumultuada em seu país de origem. A Scotland Yard estava agora sob enorme pressão do público indignado para encontrar Abdul, o mais rápido possível. Com o tempo sendo essencial e sem outras pistas imediatas para trabalhar, a polícia voltou sua atenção para as testemunhas mais confiáveis de todas, as câmeras, que rondam as ruas da cidade. Londres é conhecida como uma das cidades mais vigiadas do mundo, facilmente a mais vigiada fora da China, com uma estimativa de 67 câmeras para cada 1000 habitantes. Uma pessoa que mora lá é filmada aproximadamente 300 vezes por dia. E embora algumas pessoas considerem isso como uma grande invasão de privacidade, outros dizem que as câmeras ajudam a criar um maior senso de segurança e a reduzir o crime. Mas de qualquer forma, elas desempenharam um papel enorme nesse caso. Centenas de horas de imagens de segurança foram minuciosamente analisadas e os policiais conseguiram reconstituir os movimentos de Abdul tanto antes do incidente quanto durante suas misteriosas 4 horas seguintes. No dia anterior ao incidente, Abdul foi visto fazendo compras em Newcastle. Ele então se dirigiu a Londres de carro e foi visto dirigindo em Tottenham às 6h30 da manhã de 31 de janeiro. Houve outro avistamento confirmado de seu veículo em Croydon às 16h30 e novamente em Streatham às 19 horas. O incidente ocorreu 25 minutos depois.
Após fugir a pé, Abdul embarcou no metrô em Clapham South e usou seu cartão bancário para viajar até a estação King Cross. Ele foi filmado comprando uma garrafa de água em uma loja às 8h42 da noite. As imagens destacaram o quanto ele foi gravemente ferido durante o ataque. Parecia que seu olho direito havia sido queimado pelo líquido que ele usou, tornando ele ainda mais identificável. No entanto, nesse ponto, o público em geral ainda não sabia que ele era um homem procurado. Ele então embarcou em um trem para o sul até Vitória e depois pegou outro trem para o leste de Tower Hill, antes de ser visto em imagens caminhando vagamente para o oeste. E seu último avistamento conhecido foi na Vauxhall Bridge Road. Por um tempo, essas foram as únicas informações dadas ao público para refletir. Mais de 500 pessoas ligaram dando dicas dizendo que tinham visto Abdul em uma parte de uma cidade ou outra. Todas essas dicas foram investigadas, mas nenhuma delas resultou em novas pistas. Por semanas, seu paradeiro permaneceu um mistério. Muitas pessoas expressaram suas frustrações, questionando por que a polícia não conseguia encontrar um homem tão facilmente identificável. A maioria suspeitava que ele de alguma forma havia conseguido escapar da cidade sem ser detectado e estava se escondendo em algum lugar com um amigo de confiança. Certamente ele não estava andando pelas ruas com o olho queimado. E enquanto a busca continuava, as autoridades fizeram buscas em várias propriedades em Londres e Newcastle pertencentes a conexões de Abdul. No entanto, essas buscas não revelaram nenhum vestígio dele. Diante disso, decidiram apelar diretamente para Abdul, transmitindo um aviso simples. Conseguiram ver pelas imagens que ele havia sofrido uma terrível lesão durante o ataque, e se ele não se entregasse para receber tratamento médico, provavelmente ele não conseguiria sobreviver. No entanto, esse apelo não resultou na rendição de Ezed. Ele ainda estava se escondendo? Ele teria conseguido escapar do país? Bom, a resposta eventualmente viria à tona. Em 9 de fevereiro, as autoridades divulgaram novas imagens junto com uma hipótese mais plausível sobre o paradeiro de Abdul. As imagens recém-descobertas mostraram um fugitivo caminhando pela ponte Chelsea às 11h19 da noite, caminhando com o que os investigadores chamaram de passos propositais. Ele foi então visto cruzando a ponte e olhando sobre a borda às 11h27 da noite. Boa noite, a partir daí, seu rastro desapareceu. Não houve mais avistamentos dele em câmeras e suas contas bancárias permaneceram inativas. Isso significava que ele havia escapado do centro de Londres sem ser capturado por nenhuma câmera. Ou mais provavelmente, ele havia pulado no rio Tamisa em um ponto particularmente perigoso. O Tamisa sempre foi considerado um rio perigoso para entrar devido à sua forte correnteza, leito profundo, temperaturas congelantes e ao grande número de obstáculos em suas profundezas. Algumas pessoas entram e não aparecem por anos, outras nunca são encontradas. Existem razões pelas quais certas seções têm nomes historicamente bizarros como Cais do Homem Morto e Degraus do Homem Morto. Em média, um corpo aparece em algum lugar de seus 23 metros de margem a cada semana, e a maioria não é divulgada por meio de notícias. Na busca pelo Tamisa, a polícia encontrou 4 corpos que foram confirmados não serem dele, anônimos e ainda não ligados a relatórios de pessoas desaparecidas, se é que foram relatados como desaparecidos. Então, na quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, um barco que passava na região relatou ter visto um objeto na água perto do Tower Pier, a 8 km da última posição conhecida de Ezed. Parecia ser outro corpo, embora inicialmente não identificável devido ao inchaço. E no dia seguinte, foi confirmado que era ele, com base nas roupas distintas que ele usava no momento do ataque e nos objetos encontrados em seu corpo. Acreditamos fortemente que recuperamos o corpo de Ezed, disse o comandante John Saville. Estivemos em contato com sua família para dar a notícia. Um exame confirmou que ele morreu afogado. Nunca saberemos qual era o plano real de Abdul. Talvez ele não tivesse a intenção de terminar a sua própria vida naquele dia e só tenha feito isso ao perceber que provavelmente nunca conseguiria escapar com o rosto queimado e sem um veículo. Ele provavelmente passou suas últimas 4 horas contemplando sua situação antes de saltar no rio. Para as vítimas do ato horrendo de Ezed, as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, servirão como lembretes duradouros daquele fatídico dia. Até o momento da gravação, uma página de uma vaquinha arrecadou mais de 50 mil euros para ajudar a mãe e suas filhas a reconstituírem suas vidas. Que bom, velho. Rapaz, olha, eu vou dizer que os vídeos do Aquinho são muito bons, velho. O problema é que é bom demais, velho. O bagulho é muito tenso.